Ele acordou repentinamente assustado, pois tinha ouvido gritos e um baque seco. O garoto de 11 anos olhou para o seu amado relógio do Batman e já era tarde da noite. Petrificado, ele se enfiou debaixo das cobertas e fixou os olhos em uma pintura relaxante de um veleiro na parede. Ele estava com muito medo. Passos ecoaram no corredor, pararam bem ao lado de fora da porta do quarto e depois continuaram. O garotinho não sabia disso, mas naquele momento ele tinha acabado de ouvir a sua mãe sendo assassinada dentro de casa. E aqueles passos assustadores que ele ouviu eram passos de alguém que ele conhecia muito bem. O assassino tinha ido até o quarto espiar se o garoto tinha ouvido alguma coisa. Algumas semanas se passaram e veio a descoberta de um crime macabro. O corpo daquela mãe tinha sido colocado em uma cova feita, improvisada, no porão de uma casa. Um saco plástico estava na cabeça dela e depois esse corpo foi concretado e por cima dessa cova foi feita uma estante. Parece até a sinopse de um filme de terror, não é? Mas é pura realidade, vida real. E é sobre essa história o episódio de hoje. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui você sabe, toda semana tem 3 episódios novos, então se você gosta de conhecer histórias reais de crimes e mistérios, te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Se puder, me segue também nas outras redes, é só procurar Marcos Campos, @eu sou Marcos Campos. E fica o convite para você entrar para o nosso clube de membros, porque isso ajuda demais nas nossas produções, mas se você não puder nesse momento, tudo certo. Deixa um comentário, nem que seja um emoji, um like nesse vídeo, porque já vai ajudar bastante, combinados? E olha só, pessoal, já estamos em agosto, mas ainda dá tempo, tá, de você dar uma guinada na sua vida aí, você que tá meio tristonho, né? Sim, precisando de um up, em termos de grana mesmo, né? E você pode usar só um celular, tá? Não precisa ser um celular assim de última geração, um celular qualquer, desde que esteja funcionando. Pode ser seu computador também, um dispositivo que você tem acesso à internet para você botar em prática as estratégias que o nosso parceiro Thiago vai te mostrar. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá que o Thiago vai te mandar uma aula gratuita para você conhecer o treinamento e depois você vê se faz sentido para você e você ingressa aí no treinamento completo e faz como fez aí o Marcelo, ó, dá uma olhada nesse print. Marcelo já conseguiu colocar em prática todas as estratégias do treinamento e já conseguiu fazer $1.000 trabalhando de casa, tá, galera? Você não precisa interromper as tarefas que você já faz, pode trabalhar de casa, né? Botar em prática aí todas as estratégias, usando, como eu falei, um celular, um computador, de boaça entre aspas, né? Você tem que botar a mão na massa, né, meu filho? Nada vem de bandeja assim na vida, mas se você se dedicar um pouco aí, você vai conseguir ter bons resultados como o Marcelo aí que mandou o print pra gente, fechou? Link aqui na descrição, clica, assiste a aula gratuita, depois você me diz se vale a pena ou não entrar lá no treinamento completo, fechou? É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. Os personagens centrais da história de hoje são Noreen e John Boyle, que se conheceram quando eles eram bem novinhos, tinham 17 e 19 anos respectivamente. Eles se casaram no ano de 1968 e depois de 10 anos veio o primeiro filho do casal, Collier Landry. Aliás, esse Collier Landry foi um garoto assim muito corajoso e ele é parte fundamental também do episódio de hoje, porque ele foi ali o foco central de tudo o que aconteceu depois da descoberta, né, de um crime assim sinistro. Muito bem, apenas 6 meses antes do assassinato da Noreen, eles adotaram uma garotinha chamada Elizabeth, uma menininha de 3 anos lá de Taiwan. Esse é um ponto assim que eu até coloco entre aspas aqui pra gente poder lembrar depois que eu, né, apresentar pra vocês todos os fatos. Que assim, eles adotaram uma criança meses antes de um crime que foi ensejado por uma rachadura aí na estrutura, né, do relacionamento. Tudo muito estranho, mas vamos lá devagar. Vou falar um pouco pra vocês sobre o John. O John era um médico bastante rico e por isso ele estava sempre trabalhando, sempre de plantão. Em uma entrevista depois de que tudo aconteceu, inclusive, o Collier Landry, o filho aí do casal, contou que o pai mal viu ele crescer, nunca esteve presente aí nas fases da vida dele, sabe, né? Naquele desenvolvimento natural das crianças, e que o relacionamento afetivo de verdade que ele tinha dentro de casa era com a mãe. A mãe era o relacionamento real dele, sabe? Aquela mãe que é mãe e pai, que está sempre com o filho, passeando, ajudando nas tarefas de escola, dando apoio emocional ali, enfrentando birra, sabe?
aquela coisa normal, né, de todo filho, assim, idade ali na infância. Então era a mãe que tava lá, dando suporte, alicerce. O pai, tudo bem, tava trabalhando, né, sustentando, ele conseguia realmente dar ali uma vida super confortável pra família, mas pecava nesse sentido de estar ausente, né? Então o Collier disse que a melhor amiga dele era a mãe, e tudo isso era recíproco, sabe? Ele gostava realmente de estar na companhia da mãe. Então, mesmo com essa falta de afeto da parte do pai e também dos demais membros da família, como a gente vai ver depois, aparentemente a vida dessa família era normal. Eles tinham muito dinheiro, não é? Uma bela casa e uma vida confortável. E convenhamos, não é, pessoal? Isso ajuda bastante a colocar panos quentes aí nos problemas, né? Nos conflitos aí, nos relacionamentos dentro da família. Muito bem, o Collier Landry frequentava uma escola assim particular de alto nível, tá? Com 12 alunos por turma. E ele estava feliz. Ele não tinha do que reclamar da vida dele. Essa é a verdade, sabe? Ele enfatiza sempre que, pra ele, as aventuras que ele vivia com a mãe eram suficientes. Mas, ao mesmo tempo, ele diz nessa entrevista, ele mostra que ele tem, sim, uma pontinha de insatisfação com a ausência do pai. A Noreen Schmid Boyle, né, a mãe do Collier, esposa do doutor, ela veio de uma família de classe trabalhadora, sabe, sem muitas posses, lá da Filadélfia. E ela trabalhou como higienista dental enquanto ela era o sustento da família. E esse período aí foi o período em que o marido dela fazia faculdade de medicina. Então eles entraram num acordo ali e a Noreen ia ser a provedora ali, quem sustentava a casa enquanto o cara fazia os seus estudos de medicina, para depois dar uma vida melhor para eles, e de fato acabou dando certo isso, né? Então, nos poucos anos antes da morte da Noreen, ela de fato teve a chance de aproveitar a riqueza que surgiu da carreira osteopática do John Boyle. Então isso dá ensejo aqui pra gente entender que, apesar da ausência do John Boyle na vida do filho, ele meio que realmente conseguiu retribuir aí o esforço da Noreen enquanto ela sustentava a casa para ele poder fazer a faculdade. E só para vocês terem uma ideia de quão bem sucedida era a carreira do John Boyle, cerca de 1 em cada 13 moradores fizeram esse levantamento depois, lá do condado de Richland, era paciente do consultório do médico. Só que daí, os anos foram passando, né? E algumas verdades começaram a surgir, algumas verdades, né, ali do John Boyle. Parece que ele já não estava tão satisfeito assim com a família, só com a família, viu? Queria dar umas escapadinhas, veja. Enquanto o pai trabalhava e fazia outras cocitas mais longe da família, lembra-se que ele estava sempre de plantão, sempre trabalhando? Pois é, a Noreen e o Collier Landry saíam para fazer compras, pois segundo o filho, fazer compras era possivelmente o hobby da mãe, sabe? Meio que ela não fazia outra coisa. Então, além da ausência aí na criação nas fases do filho, parece que eles não tinham uma vida assim de lazer juntos, sabe? Tipo viajar, sair, dar um rolê, enfim, fazer coisas assim que famílias fazem, não é? Então, o hobby dela era sair com o filho, fazer compras e tudo mais. E quando ela notava que o filho estava entediado, né, fazendo isso que ela gostava, em supermercado, shopping e tudo mais, ela meio que levava o filho para ter ali uma lição de vida, sabe? Experiências educacionais. Eles costumavam ir a museus, museu de arte, museu de ciências. E o Collier gostava disso também. Mas também tem um ponto aqui, segundo o próprio Collier, tá? Que a sua mãe cometia alguns errinhos também, como, por exemplo, exagerar um pouco na sua história pessoal para aliviar as suas inseguranças. O menino entendia isso como algo errado. Ele contou que a mãe costumava contar para alguns amigos ricos histórias fantásticas sobre ter crescido em uma mansão e ter um MBA na Wharton, mas Landry sempre frisou que, apesar disso, ela não era snob, sabe? A mãe não era snob. Tanto que acabou ensinando algumas lições pra ele sobre como era importante, né, ter empatia pelas pessoas, tratar as pessoas de forma genuína. Já o pai, no entanto, nem sempre seguiu o mesmo modelo. Enquanto John era muito querido por seus pacientes, o Collier Landry alega que ele podia ser desagradável e mal-humorado em casa. Sabe, aquela máscara social, né? A gente já viu isso diversas vezes em muitos casos, né? Inclusive como as pessoas comentam aqui nos episódios, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Acho que é isso, né? Pois é.
Esse era o John. E só comentando um pouco aí sobre esse desvio aí da Noreen, né? Da mãe do Collier. Esse fato dela contar que cresceu em lugar mostra muita insegurança dela, né? Talvez pelo fato do marido ter se tornado um médico muito famoso, né? Muito rico. O círculo, talvez, social, apesar disso não ser falado, eu tô fazendo só uma suposição aqui, gente. Eles deviam conviver com pessoas, assim, muito abastadas, né? Então, eu acho que ela se sentia insegura por vir, de repente, de uma família mais humilde, não é? E talvez quisesse sustentar essa mentira aí, né? De que ela já tinha berço também, pra se sentir mais dentro ali, né? Daquele contexto. Enfim, só uma suposição. Muito bem, aí a vida deles foi se passando e o John começou realmente a mostrar as garrinhas, tá? De uma pessoa podre por dentro. Teve até um episódio que o Collier falou que o pai dele chamou ele de gordo. Depois tem uma carta que eles trocaram quando o John já tava preso. Vou falar pra vocês mais lá no final do episódio. Que realmente mostra que ele era um cara bem estranho. Nada normal, assim. Inclusive nesse lance aí de chamar o menino de gordo. Enfim. E ele também começou a trair a Noreen. Vocês já devem estar supondo isso, né? Mas na verdade, conforme os promotores alegaram mais tarde, John já estava secretamente planejando se livrar da Noreen para que ele pudesse se casar com sua amante que supostamente estava grávida. E essa mulher tinha 26 anos de idade. O nome dela é Sherry Campbell. E depois, o John tinha planos de levá-la para morar com ele em uma residência de Erie, que era uma casa que ele tinha acabado de comprar para a família. Uma casa super bonita e tal. Pois é, o John tinha uma ou, quem sabe, mais amantes. Pois é, a história dele já começou a vir à tona, né? Todos os podres dele. E com o passar dos anos, o Collier Lander foi crescendo e começou a suspeitar que seu pai estava traindo a sua mãe. O que acabou se confirmando quando ele conheceu a Sherry, uma namorada do John. Namorada, entre aspas, né? Amante. Em junho de 1989. E tudo começou a fazer mais sentido na cabeça do garoto, pois ele viu os dois se beijando e ainda por cima a mulher estava usando o anel que era da sua mãe. Claro que o Collier, sendo uma criança... pré-adolescente, 10, 11 anos, foi contar pra mãe o que ele tinha visto, não é? Que achava que o pai tava traindo ela. E tem esse agravante aí, né? As fontes dizem que a Sherry estava grávida do John. Com tudo isso acontecendo, quando o inverno de 89 chegou, a Noreen, que já tinha 44 anos, disse ao John, que já estava com 46, que queria terminar o casamento após 22 anos dessa união, alegando extrema crueldade mental e negligência grave. Só que, como também costuma acontecer em muitas histórias, o John veio com seu papinho e acabou convencendo a Noreen a dar uma nova chance pro relacionamento deles, tentar começar do zero nessa nova casa lá em Erie, uma casa gigantesca, muito bonita, né, na Pensilvânia, para onde eles planejavam se mudar definitivamente, e ele até queria mudar o consultório pra lá. Por que ele jogou esse papinho? Não sabemos. Mas como também alguns de vocês comentam nos episódios, eventualmente um divórcio pode sair mais caro, né, pra uma mente criminosa, e ele acaba planejando um crime, porque na cabeça dele ele vai sair ileso do crime, né, impune, e aí é mais barato. Pois é. Pra uma mente normal chega a ser bizarro pensar uma coisa dessa, mas a gente sabe que isso é uma tônica em casos criminais envolvendo casais, assim, não é? Apenas um mês depois dessa conversa, que foi bastante intensa, já na nova casa, na noite do dia 30 de dezembro de 1989, John chegou tarde em casa e adormeceu no sofá da sala de estar da família. Nas primeiras horas, então, do dia 31 de dezembro, a Noreen acordou o marido e começou a discutir com ele, falar sobre dinheiro, da Sherry, da traição, né, dos filhos, ou seja, ela descarregou toda a sua dor. Lembrando que nesse momento eles já tinham adotado aquela menininha lá de Taiwan, tá? Eu não tô comentando muito sobre isso pra vocês, porque depois que tudo acontece, eles ficam sob os cuidados sociais, né? Possivelmente nem é muito falado dessa menina aí, ela deve ter sido adotada por outra família, mas ela já tava lá. Então, a Noreen acordou pé da vida, acho que já devia estar, né, por aqui já, quase vomitando tudo que ela tava guardando dentro dela, né? Toda essa traição do marido, covardemente traía ela, né? Toda essa questão da ausência. Supostamente aí ele também já cometia muitos abusos psicológicos, né? Contra ela. Então chegou no momento que ela não aguentava mais e foi nessa noite aí. Ela acordou e começou a confrontar o marido. E depois, conforme relatou o próprio John durante uma entrevista, a Noreen teria pegado uma faca e avançado contra ele. Ele então a empurrou e foi nesse momento que ela bateu a cabeça com muita força contra uma mesa grande de madeira que
tinha ali. Ele então disse que tentou aplicar manobras de ressuscitação nela, porque ele percebeu que ela tinha, né, ficado desacordada, mas ele disse que ela já estava sem vida. Nesse momento, então, ele alega que ter entrado em pânico. O John disse que ainda colocou um saco plástico na cabeça da esposa sem vida, porque ele ficou com muito medo de olhar para ela. Essa é a versão mais atual, digamos, do John, tá? O pequeno Collier Landry, como eu relatei lá no início do episódio para vocês, estava na sua cama, no seu quarto, e ele ouviu tudo isso que aconteceu. Ele ouviu esses baques, né? Possivelmente essas batidas aí da mãe contra a mesa. Não sei se teve outros golpes nela. Então ele percebeu que isso estava vindo ali de fora do quarto dele. Na manhã do dia 31 de dezembro, o Collier acordou e correu para o quarto da mãe. Isso tudo depois de ter ficado com muito medo no quarto, ouvindo o que estava acontecendo, ouvindo os passos, né? Depois ele soube que era do pai, né? Você imagina na cabeça de uma criança de 11 anos, ouvindo uma cena dessa. Cara andando do lado do quarto dele. Deve ter ficado apavorado, né? Mas ele resolveu ficar lá no quarto. Ele esperou amanhecer pra levantar e ir correndo no quarto da mãe pra ver se ela estava lá. Mas ela não estava. Ele não sabia, mas ainda, né? Mas o que ele tinha ouvido naquela noite era o assassinato da própria mãe, cometido pelo próprio pai. Quando ele perguntou ao pai, então, onde estava sua mãe, o John disse: a mamãe tirou férias, nós brigamos. O Collier ainda lembra que seu pai sentou ali com ele na sala e deu um sermão sobre como eles não iriam chamar a polícia. Mas o Collier Landry percebeu que tinha algo muito errado nessa história. Ele não confiava no pai. Então ele saiu escondido com o telefone e ligou para Shelley Bowden, a melhor amiga da mãe, e contou tudo o que estava acontecendo. Depois disso, a polícia então foi contatada e foram até a casa para fazer uma verificação. Só que quando a polícia chegou lá, a avó do Collier, a mãe do criminoso, estaria na propriedade. E ela não deixou os policiais meio que vasculharem toda a propriedade. Foi ali só uma visita de verificação mesmo, sabe? Só que o Collier, muito esperto, por isso que eu falei que o garoto é também um personagem central aí da história, muito esperto, ele falou ali baixinho com o policial, falou assim: ó, eu não posso falar, mas eu volto pra escola amanhã e dá seu cartão. E aí o policial também, né, ligeiro ali, conseguiu entregar pro menino. No dia seguinte, ele foi até a escola do Collier e o Collier contou tudo que ele tinha ouvido, né, contou tudo que estava acontecendo. E aí passou um tempo, os policiais foram até a casa, agora já munidos aí de todos os documentos legais para eles terem possibilidade de vasculhar tudo lá, né? Eles acabaram descobrindo uma espécie de cripta, né? Aquela cova improvisada lá onde ele concretou, colocou uma estante e tudo mais, lá no porão da mansão em Erie. E ali estava Noreen. E antes de contar pra vocês como foi a descoberta aí do corpo e tudo mais, né, a investigação e o julgamento, olha só que detalhe, né, sinistro do ponto de vista da premeditação, porque isso que eu vou contar pra vocês mostra que de fato talvez o John estivesse realmente premeditando o crime. A amante dele, a Sherry, ela tinha 28 anos e ela deu à luz uma filha em janeiro de 1990. Ou seja, pouco mais de 2 semanas depois do desaparecimento da Noreen. Pois é. Os investigadores determinaram que John tinha alugado uma britadeira para fazer um buraco no chão. Ele colocou aquela sacola plástica de compras na cabeça da esposa, depois jogou o corpo dela nessa cavidade que ele abriu com a britadeira, despejou concreto cimento fresco ali por cima e depois cobriu com um tapete, colocou uma estante lá. Pois é. Sua esposa teve a vida arrancada em razão de traumatismo contundente e sufocamento. O que acaba, de certo modo, desmentindo que foi só um acidente que ele empurrou, ela bateu a cabeça na mesa, né? Teve o sufocamento ali pra garantir que ela ia perder a vida, não é? Collier Landry tinha acabado de completar 12 anos quando o julgamento começou. Ele testemunhou sobre o que ele ouviu na noite do assassinato de sua mãe, na noite que ela desapareceu, né? Ele também detalhou a negligência e o abuso físico do seu pai em relação a ele e a sua mãe. E o julgamento por assassinato que foi exibido na TV se tornou uma sensação tão grande que as ruas ali da cidade ficaram completamente vazias, sabe? Todas as pessoas estavam focadas para ver o desfecho desse caso. Inclusive o próprio Collier, depois nas entrevistas que ele deu ao longo da sua vida, ele disse que foi uma espécie de julgamento do O.J. Simpson da cidade dele. E o Collier estava lá,
né, no julgamento. Ele foi a peça fundamental para a condenação do pai. Embora os espectadores tenham expressado espanto não apenas com a negligência do John, mas também com seu comportamento calmo, o Collier Landry aparentava estar tranquilo no julgamento. Mas ele disse que estava enfrentando ali um pavor extremo, um medo, assim, muito grande, pois ele sabia que se o júri votasse pela absolvição do pai dele, ele provavelmente seria uma nova vítima do pai por uma possível vingança. Já a versão contada pelo John durante o seu depoimento lá no julgamento, um ano depois do assassinato, afirmou que nunca bateu na esposa durante o casamento e que não tinha sido ele quem tinha feito aquilo com ela. Ele afirmava e reafirmava que não matou Noreen e que nunca machucou. O júri condenou mesmo assim John após 6 horas de deliberações. Uma das principais evidências que levaram à decisão foi a tal britadeira que o John alugou antes do assassinato. Essa ferramenta foi supostamente usada para cortar o piso do porão onde o corpo de Noreen foi encontrado. Um dos advogados de defesa do John, o Bob Whitney, disse que seu cliente alugou esse objeto aí, essa ferramenta, a britadeira, por causa do gelo na calçada ali da casa. E como ele se preocupava muito com a esposa e com os filhos, ele não queria que eles escorregassem ali, então o objetivo dele, fazendo o aluguel dessa ferramenta, era limpar o gelo ali na calçada. John Boyle acabou depondo em seu próprio nome, testemunhando por 9 horas ao longo de 2 dias. Mas de nada adiantou e o John Boyle foi condenado a perpétua com um cumprimento mínimo de 20 anos por homicídio qualificado. E quando os promotores obtiveram uma condenação por homicídio de primeiro grau, o Collier já havia passado meses com pais adotivos provisórios, que, segundo ele, não eram boas pessoas. Lembra-se que eu comentei da menininha lá de Taiwan, que foi adotada pelo casal aí poucos meses antes? Pois é, ela também entrou aí nesses programas de assistência social, né? Porque eles estavam sem pais, né? E é dito também que a família, nenhuma família queria, sabe? A família do pai não queria o Collier porque ele testemunhou contra o pai no julgamento. E a família da mãe supostamente também não queria ficar com o garoto porque ele era muito parecido com o pai, então lembrava o que o homem tinha feito com a parente deles. Então as crianças entraram aí nos programas de adoção. E ele deve ter enfrentado muitos problemas nessa questão de adoção, porque imagina, ele parecia um menino bem lúcido, né? Um menino corajoso que testemunhou contra o pai, foi peça fundamental para que se fizesse justiça pela mãe dele, não é? Mas ele era uma criança de certo modo traumatizada, né? Um pré-adolescente traumatizado, porque pensa, passar pelo que ele passou. Então digamos que para adoção, já com 12 anos, ele não era muito atraente, né? Se é que vocês estão me entendendo. Então ele deve ter passado aperto nessa fase da vida dele. Mas com o passar dos meses, um casal acabou adotando o Collier, os Zieglers. E assim, felizmente, o Collier passou a ter uma família muito unida, que realmente queria a presença dele lá. Ele estava com um novo irmão de 9 anos, uma família muito unida, com tias, tios, primos. A família inteira ali somava mais de 30 pessoas que o acolheram muito bem. Finalmente, o pequeno Collier Landry se sentia em um lar. Mas ele tinha muitos fantasmas que o perturbavam, muitos traumas pela frente, pois as tentativas do seu pai de ganhar um novo julgamento eram incessantes. De sua cela lá da prisão, o John Boyle insistia que sua esposa ainda estaria viva e que alguma outra mulher anônima que foi encontrada debaixo do chão lá da casa dele, né, com concreto por cima, não era a esposa. Ele achava que era outra pessoa que foi encontrada ali. E ele se apegava a isso, né, falando que era outra mulher que estava enterrada lá, porque a perícia colocou a cor do olho errada, né? Os olhos da Noreen eram azuis e no laudo pericial ali estavam como castanhos. Por conta disso, o pequeno Collier teve ainda que suportar uma exumação do corpo da mãe dele apenas para provar que era só um erro ali nos documentos da perícia. Logo depois, John entrou no modo difamar a vítima, na esperança de que as autoridades encontrassem novos suspeitos, né? Como não deu certo essa questão do olho. Ele disse agora que a Noreen participou de uma operação de venda de bebês, era uma contrabandista internacional de joias, de ouro, e havia planejado incendiar a mansão em Erie por ciúmes. E como dá pra perceber, o doutorzinho aí era um cara maníaco por controle, não é? Ele queria ter as coisas ali redeadas. Embora Collier achasse as acusações perturbadoras, ele nunca acreditou em nenhuma delas, nem os velhos amigos da Noreen, ou também, felizmente, o sistema legal. Portanto, o John continuava encarcerado. Mesmo com tudo isso rolando, o Collier Landry estava feliz em sua nova vida, mas ele ansiava por respostas do seu pai preso. Ele queria que o pai, né, falasse pra ele, pra de repente apertar uma descarga
descarga emocional, né? Falar assim, putz, ele tá confessando porque ele ficava negando, né? Então ele escrevia frequentemente, até mesmo chegou a oferecer perdão em uma carta pro pai. Vejam só. Querido pai, eu sei que você nunca vai me dizer por que matou a mamãe. Eu sei que você nunca vai me dizer por que a traiu tanto. Eu não acho que nossos amigos e familiares vão te perdoar completamente por matar minha mãe. Mas se você morrer logo, eu quero que você saiba que eu te perdoo e ainda te amo, pai. Nunca se esqueça disso. Eu realmente espero que você enfrente o que fez e perceba que foi errado. Muito amor, Collier. E o John, o pai, respondeu a carta, tá? Vejam só. Não sou culpado de nenhum crime contra sua mãe. Sua comunicação venosa é mais apropriadamente o produto de alguma fossa próxima. Você está imbuído de ódio, seu pirralho untuoso. Ou seja, mais uma vez aí fazendo menção ao menino ser gordo, né? Quando na verdade, né, mente doentia do homem, né? Seu covarde vergonhoso. Você é verdadeiramente mau, portanto, não o consideramos mais um membro de nossa família. Pois é, pessoal, realmente o John aí era um homem completamente doente, não é? Enquanto isso, o Collier estava crescendo e planejando seu próprio futuro na indústria do entretenimento. Quando criança, ele gostava de tocar uma gaita de miniatura e cantar, e ele eventualmente estudou até na escola de música da Universidade de Ohio, mas sempre manteve seu passado grudado nele. Durante anos, o Collier Landry teve um pesadelo recorrente em que ele tropeçava no corpo da sua mãe no meio de um campo de neve e ele o desenterrava. E aí, ele puxava uma placa de concreto ali da neve e via a cabeça da mãe. Em 2018, ele produziu um documentário chamado A Murder in Mansfield, que apresentou uma reunião na prisão com seu pai para obter algumas respostas. Ou seja, por que ele escolheu assassinato em vez de divórcio? Por aquilo que eu comentei, não é? Talvez na cabeça doente dele, ele achava que era menos custoso, digamos. Com a gravação do documentário, os pesadelos do Collier finalmente cessaram, pois para ele, isso foi uma forma de encerramento de tudo isso. Procurando por esse encerramento total, ele ainda visitou o pai na cadeia e registrou esse momento. Era mais uma chance de dizer a verdade. Ele entrou na prisão esperançoso de finalmente poder entender, né, um motivo por trás do assassinato. Então ele perguntou: por que matá-la? Eu a matei por acidente, insistiu John. Esta é a oportunidade, disse o Collier, para você me dizer a verdade. O pai disse: Collier, eu já lhe contei a verdade. Não sei que história você está procurando, eu lhe contei a verdade. Por fim, os dois homens ainda compartilharam um abraço surpreendentemente genuíno diante das câmeras. Mas Collier saiu insatisfeito e frustrado. Ele está farto das besteiras, das mentiras do pai. Ele disse depois que não planeja nunca mais visitá-lo. Não tenho desejo algum, ele acrescenta. Eu vim para fazer o que tinha que fazer e fiz. Agora estou focado nessa oportunidade que me foi dada de fazer algo positivo com esta vida que fui forçado a levar. Quero inspirar e motivar pessoas. Segundo Collier, hoje com mais de 40 anos de idade, ser capaz de contar sua história, impactar vidas, isso o mudou e o fez crescer e evoluir. E ele acha que tudo isso que ele está vivendo e construindo são coisas de que a mãe dele ficaria orgulhosa. Ele até colocou o dinheiro na conta do pai na cantina da prisão. Vejam só, pro John poder comer lá na prisão alguma coisa. Ele acredita que seu pai é um narcisista e um psicopata, mas ele ainda é seu pai e odiá-lo não mudará nada. O Collier, ele quis transformar toda essa tragédia que ele viveu em força, motivação para ele e para outros, pois ele acha que tem pessoas por aí que podem pensar: bom, se esse cara conseguiu fazer algo para si mesmo, né, evoluir, crescer, eu também posso. John Boyle continua preso. Ele teve vários pedidos de liberdade condicional negados. E o conselho concluiu que, dada a gravidade dos crimes do infrator Boyle, marcadas por extrema brutalidade, insensibilidade refletida no tratamento dado ao corpo da vítima e a vitimização prolongada, sua libertação nesse momento criaria um risco indevido à segurança pública, tornando-o, portanto, inadequado para a libertação. Pois é, não é? A próxima audiência de liberdade condicional está marcada para 1º de outubro de 2025. Esse é aquele caso que eu pergunto para vocês, mais uma vez, não é? Por que não se divorciar? Além da tese de ser mais custoso vocês se sentirem confortáveis, usem o espaço terapêutico dos comentários para compartilhar a opinião de vocês. Fechou? Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Obrigado pela companhia. Um beijo do Ruivo. E até o próximo episódio.